Parabéns para vocês que vieram aqui com esse friozinho, né? Esse friozinho sutil que está fazendo. A gente tem que aprender a aproveitar cada estação, né? As vantagens do frio, as vantagens do calor, as vantagens da chuva, do sol, da seca, de tudo, né? Se a gente ficar só reclamando o tempo todo do frio, não vai resolver nada, não vai esquentar, né? A gente só tem que se agasalhar. E se a gente pode se agasalhar, tudo bem, né? Se não, aí fica complicado, né? Bom, nós vamos começar hoje. Começar hoje não, né? Começou a semana passada com a introdução ao novo ciclo de estudo do Evangelho. A gente até queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que na semana passada foi falar sobre a introdução. E muitas vezes quando a gente vai ler o Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente parte para o capítulo 1. A introdução, notícias históricas, aquela introdução não tem muita importância. É muito importante para contextualizar a obra, para introduzir o assunto. Então vale a pena, se vocês estão acompanhando esse estudo, é legal que acompanhem mesmo, que façam a sequência. Quem já leu a parte da introdução, muito bem, se não, volta para trás, faz a introdução e vai lendo os capítulos junto, porque é uma forma da gente poder se apropriar do Evangelho, porque a gente tem esse costume de abrir ao acaso, né? E se abre sempre ao acaso, aí tem partes do Evangelho que quando você lê uma vez parece que nunca tinha visto, parece colocar no livro naquele momento, porque a gente não se apropria do conteúdo geral da obra. Então vale a pena esse estudo, essa leitura. Mas vai demorar, porque você não vai ler um capítulo por vez, é muita informação. Não tem importância, a gente vai lendo bem devagarinho, não tem problema. Pode demorar 1 ano, 2 para ler o Evangelho, né? Pode aproveitar o Evangelho no lar para fazer isso, ou o momento que você queira fazer sua leitura em casa, né? E hoje nós vamos começar com o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. O capítulo 1 ele fala sobre as 3 revelações. Essa visão de revelação é uma visão que a doutrina trouxe para nós. Que seria a ideia que Kardec coloca, é que em alguns momentos da história da humanidade tiveram situações em que aconteceram revelações da verdade. O que seria a verdade? A verdade que a gente tenta entender das leis de Deus, né? Entender melhor Deus. Então, a primeira revelação teria sido com Moisés, que recebeu os 10 mandamentos mediunicamente. Essa primeira revelação é uma revelação centrada numa pessoa, no Moisés. E o Moisés, como era um líder político da época, ele dirigia o povo naquele momento, ele misturou um monte de coisa que era da cabeça dele como leis divinas. E aquilo ficou. E aí entrou nos livros sagrados, entrou na Bíblia, entrou em tudo. Então virou uma coisa que muitas vezes você pega leis, normas que o Moisés indicou lá para trás, há séculos e séculos e séculos, e acha que é uma verdade no sentido de uma orientação a ser seguida. É uma orientação para aquela época. Aquilo está fora de época. Era para aquele momento, há séculos atrás. Não é para hoje. O que o Moisés trouxe, que é o que permanece, seriam os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos ele recebeu mediunicamente, não de Deus, né, de algum espírito superior, e que tem toda aquela coisa cinematográfica, né, de ele receber aquela sarça. Já viram no filme? Né? Não tem aquela história da sarça que queimava e a voz vinha e falava e recebeu os 10 mandamentos. Como foi aquilo a gente não sabe exatamente, mas que foi uma questão mediúnica. Então alguns espíritos evoluídos trouxeram para o Moisés aquelas normas. A gente, às vezes quando pega os 10 mandamentos, fala assim, mas isso aqui está desatualizado. Não, não está. Os 10 mandamentos são atuais. A essência dos mandamentos são muito atuais. Claro que tem o mandamento, o 10º, não cobiçar a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa que lhe pertence. Gente, se o meu vizinho tiver um jumento, eu não vou cobiçar o jumento do meu vizinho, sinceramente. Se ele tem um jumento, ele fica com o jumento. Agora, se o meu vizinho tiver uma Ferrari, quem sabe eu não vá cobiçar essa Ferrari dele, né? Ou um outro carro legal. Então, a ideia, lógico, isso está contextualizado para aquela época, né? Bastante tempo atrás. Moisés veio mais ou menos uns 1230 anos antes de Cristo. Então, Moisés, você põe 3.000 anos para trás. Então, naquele momento,
tinha sentido essas colocações. Então, não, faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Mas as ideias todas são válidas. Não cobiçar as coisas, não cobiçar as pessoas, não desejar o mal, não adulterar, não roubar, não matar. São verdades que valem até hoje. Tanto é que os princípios que estão contidos nos 10 mandamentos formam a base da legislação dos países, de muitos países. Os princípios estão lá. Só que Moisés, por conta daquela questão dele dirigir aquele povo e ele colocar muitas das ideias dele, que eram muito coercitivas, que naquele momento provavelmente precisava, ele estabeleceu uma série de regras, uma série de leis que ficaram, né, para aquele período. Jesus vem depois e ele vem falar assim: eu não vim destruir a lei. Que lei é essa? Não é toda a lei que o Moisés trouxe, é aquela lei, os 10 mandamentos, o decálogo. Isso sim, Jesus não veio destruir, ele veio dar continuidade. Mas as outras normas que o Moisés trouxe, muitas delas ele foi claramente contrário em várias situações, né? A questão, mas se tratava uma mulher adúltera, para citar um exemplo só, como é que Jesus tratou essa história? Ele mandou lapidar aquela mulher? Não, de jeito nenhum. Então Jesus, ele quebrou tudo isso, ele mudou completamente essa visão, mas ele manteve o princípio da lei, que seria a essência da lei, das leis morais, que depois a doutrina vai trazer. Então, no momento iria vindo Moisés, consolidando um tanto de informações de como a gente poderia fazer para viver de maneira mais apropriada no aspecto moral. Aí vem Jesus, 1200 anos depois, nasce entre o povo hebreu, porque tem sentido, era um povo que já tinha uma ideia de um Deus único consolidada, então ficava meio caminho andado para Jesus, né? Ele não tinha que ficar ensinando que existia um Deus único, mas ele tinha que ensinar, e ele veio para ensinar, que esse Deus único não era um Deus severo, que era o Deus que Moisés tinha ensinado. O Deus do Velho Testamento é um Deus muito violento, ele é muito duro, ele é vingativo, ele incita a guerra, ele incita a morte, ele incita a visão de Deus que as pessoas tinham naquela época. Porque sempre a gente tem que pensar isso, né? Não é que Deus mudou. A visão do homem em relação a Deus no Velho Testamento é uma visão muito autoritária, violenta e às vezes nada exemplar. Mas é como os homens viam Deus. Jesus, ele vai quebrar isso, ele vai trazer um Deus de amor, um Deus Pai. Tanto é que quando ele ensina a oração, ele começa com Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, todos nós somos irmãos. Então Jesus quebra isso. E ele vem representar e personificar uma ideia, que é a ideia do amor. Que ele vivenciou isso na sua prática, nos seus ensinos, nos seus exemplos, nas suas atitudes do dia a dia, ele exemplificava isso, né? E aí, Jesus, para nós do Espiritismo, ele tem uma pergunta ao Livro dos Espíritos, a questão 625, que Kardec pergunta qual o exemplo, o modelo a ser seguido. E aí eles falam, vê de Jesus. Então Jesus seria um modelo, o maior modelo, o modelo mais perfeito de evolução que a gente teria para seguir. Então o espírito mais elevado que habitou esse planeta, que viveu aqui, que encarnou entre nós, teria sido Jesus. Ele veio com muita vontade de nos ensinar e com um amor muito profundo, querer compartilhar com a gente aquilo que ele tinha de conhecimento já adquirido em milhares de outras encarnações. Jesus não fez o seu processo evolutivo na Terra. Se ele ajudou, ele foi corresponsável pela coordenação e criação do planeta. Quando o planeta criou-se há 4,5 bilhões de anos, ele já é um espírito evoluído, né? É um espírito daquela faixa. Então ele fez o processo evolutivo dele em outros lugares, em outros planetas, em outros sistemas. Então é um espírito que teve uma história muito mais antiga do que a nossa, ou se não muito mais antiga, mas muito melhor aproveitada no sentido de evolução e de aprimoramento. E aí ele veio para nós para poder nos exemplificar e vivenciar e mostrar para a gente. Por isso que ele reencarnou aqui. Ele reencarnou não, ele encarnou. A gente reencarna na Terra, Jesus ele encarnou. Ele não fez esse processo de reencarnação aqui. Por que ele veio aqui? Para mostrar que aquilo que ele estava falando era viável. Porque ele nasceu num país complicado, numa época complicada. Faz tempo, né, gente? Mais de 2000 anos. Aquela região era complicada. Como o planeta inteiro era muito mais complicado do que é hoje. E ele viveu aqui. E ele vivenciava. E ele falou, meu fardo
É leve, meu jugo é suave. Então eu vim ensinar vocês que aquilo que eu estou falando é viável para vocês fazerem. Se vocês, o jugo é a dominação e o fardo é o peso, né? É o amor. E isso é fácil de vocês levarem. E até hoje a gente fica repetindo essa história, né, de um jeito bastante equivocado, né, que é difícil fazer isso, é difícil seguir Jesus. A gente repete isso, não é uma coisa legal. Quanto mais a gente repete isso, mais a gente está ouvindo aquilo que nós estamos falando, que é difícil fazer. E não é difícil, se a gente for pensar bem. Amar é muito melhor. Quando a gente perdoa, quando a gente considera o outro, é muito melhor, a gente vive muito mais fácil. É muito mais confortável. Se a gente tem raiva de alguém e briga com alguém, fica com raiva e fica com ódio, esse sentimento faz muito mal para nós. Se a gente consegue perdoar e relevar aquilo, dá um alívio tão grande. Então é muito mais fácil a gente amar do que a gente odiar. É que a gente ainda é muito, né, difícil de entender as coisas. A gente fica naquela de ficar dando murro em ponta de faca, né, por causa do nosso pequeno orgulho, né? Que a gente tem um pouquinho de orgulho ainda, né? E esse orgulho faz com que a gente não veja o outro com muito bons olhos às vezes, né? Essas pessoas fazem coisas pra gente que a gente imagina, como que essa pessoa ousou fazer isso pra mim, que sou uma pessoa tão maravilhosa, né? E a gente fica com raiva e não perdoa. E aí fica amargurando um sentimento que não é legal pra gente nem pra pessoa, porque a gente fica mandando uma vibração muito ruim pra ela. E Jesus, ele tem uma coisa muito legal, porque ele, na Gênesis também se fala muito de Jesus, né? Jesus enquanto personagem. E tem uma parte na Gênesis, no capítulo 15, que fala, né, que Jesus, ele tinha uma capacidade muito grande, tinha, não tem, né, de manipular as energias, os fluidos, os elementos da natureza para fazer as coisas que ele fez, de curas, várias coisas que ele fez. A Gênesis, a segunda parte, analisa muito bem isso, as curas e os milagres da luz do Espiritismo. É muito legal essa leitura. E lá eles falam sobre Jesus, que Jesus, ele não era médium de ninguém, porque ele não era intermediário, ele manipulava as energias, né? Se a gente for considerar Jesus como médium, ele era médium de Deus. Se a gente for considerar Jesus como médium, senão ele é que manipulava as coisas. Porque a gente, quando faz, a gente está sendo médium, intermediário de um espírito superior. Jesus já era o espírito superior. Não tinha um espírito mais superior que ele aqui no nosso ambiente planetário. Não tinha e não tem, né? E Jesus, ele faz uma coisa, ele resume os 10 mandamentos. Como ele falou que ele não veio destruir a lei, mas dar cumprimento, ele resumiu. Se bem que ele resumiu algo que já estava no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento tinha, em 2 momentos diferentes, em alguns profetas, eles resumindo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa ideia já estava escrita no Velho Testamento. Jesus, ele retoma isso. Quando ele resume os 10 mandamentos em 2, ele está retomando uma ideia do Velho Testamento. Que é isso, né? Se a gente pegar os 10 mandamentos e resumir, é essa questão. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se eu amo a Deus, Deus é o Pai e é o Criador. Os filhos são meus irmãos. Então eu vou amar ao próximo como a mim mesmo. A gente muda o foco em relação às coisas. Isso facilita, não resolve, mas facilita para a gente poder lidar com o nosso orgulho em relação ao próximo e ter mais empatia com o problema dos outros, porque é um irmão nosso. O que o irmão está passando hoje ele pode estar passando num outro momento também, né? Então Jesus, ele não veio só falar, teoricamente, ele veio exemplificar, ele veio ensinar e exemplificar. E as 2 primeiras revelações, Moisés é uma pessoa que traz os 10 mandamentos. Jesus é uma pessoa que encarna com uma espiritualidade gigantesca, né, com uma aura que pegaria o planeta inteiro, e vem com essa missão de compartilhar com a gente e falar, olha, dá para fazer, eu estou encarnado, eu encarnei aqui, eu vivenciei aqui e eu passei por isso. Jesus tinha um corpo como o nosso, então ele sentiu as dores que a gente sentiria passando pelas situações que ele passou. Aí Jesus falou mesmo, olha, eu não vou ensinar tudo para vocês agora porque é muita coisa. Eu vou mandar um Consolador prometido, que vai ficar com vocês. E aí o Espiritismo se percebe e nos apresenta essa ideia. O Espiritismo seria esse Consolador prometido. Então Jesus falou, eu vou mandar um Consolador. Outros grupos religiosos têm outra visão, acham que o Consolador prometido é um outro momento que se apresenta. Mas nós espíritas entendemos o Consolador como sendo o Espiritismo. Por quê?
porque não é uma revelação que está afincada numa pessoa. Tem o papel de Kardec, que é fundamental. Kardec é o codificador da doutrina. Ele teve um trabalho muito violentamente forte e muito desgastante. Porque o Kardec, ele foi na época não chamava Kardec, ele era um professor Rivaio, ele se envolveu com as questões das mesas girantes, que ele ficou sabendo aquelas histórias, e 2 anos depois, ele já tinha mais de 50 anos, ele publicou o Livro dos Espíritos. E ele desencarnou 12 anos depois. Então, ele teve uma vida muito curta no sentido de codificador. E nesse período, que foi um trabalho muito intenso, ele publicou várias obras, publicou a Revista Espírita, que é um conjunto maravilhoso de literatura para a gente poder ler e saber coisas do Espiritismo. Publicou as obras da codificação todas. A Revista Espírita, ele publicava um exemplar por mês, durante 12 anos, até o seu desencarne, tratando de muitas informações que os espíritos trouxeram. Porque é a doutrina dos espíritos, não é a doutrina dos espíritas. Não é nossa, é dos espíritos. Então essa foi a ideia. Moisés trouxe os 10 mandamentos. Jesus retoma esses princípios, mas coloca um Deus de amor. Ele vai falar de amor, de atenção, de cuidado com o próximo, de ver o outro como um irmão. Aí você vê a terceira revelação, que seria o quê? A doutrina espírita, organizada pelo Kardec. Não foi feita por ele. Ele não é a pessoa que encarnou a doutrina, mas ele traz as informações. O Livro dos Espíritos são perguntas e respostas muito interessantes. Quando a gente pega e faz uma leitura do livro, você percebe como que as questões elas vão se encadeando uma com a outra. Então a questão número 1, a questão número 2, número 3, tem coisas que você está lendo, você começa a pensar uma coisa, aí vê uma questão na sequência trabalhando aquela ideia. É muito interessante, é uma obra riquíssima de conteúdo para nós. E a doutrina vem justamente retomar isso daí. Por isso que a gente entende como consolador. Porque ela consola, ela tranquiliza. Porque traz um ponto fundamental, que é a questão da imortalidade da alma e da reencarnação. Porque se a gente tirar a ideia de imortalidade e reencarnação, fica muito difícil entender o mundo. E fica difícil de você até acreditar em Deus. Se a gente tivesse uma única vida, as pessoas que têm uma vida tão complicada, então Deus não está sendo muito justo, né? Tem pessoas que têm uma vida muito tranquila, tem pessoas que têm uma vida que a vida inteira só tem desafios. Então cadê a justiça de Deus? Agora, se eu entender que eu sou um espírito imortal, que eu vou reencarnar, que a doutrina traz a ideia da reencarnação, eu vou entender que eu tenho possibilidades de aprender coisas novas a cada encarnação, consertar os possíveis erros do passado que eu fiz por ignorância e vou evoluindo. Então daí a ideia da consolação. Por isso que a gente usa o conceito de desencarne. Ninguém morre, as pessoas desencarnam. Eu não perco um ente querido, ele desencarnou, eu continuo ligado a ele, afetivamente, emocionalmente, a lembrança, a saudade continua. Então isso é um consolo muito grande, é uma tranquilização para a gente muito grande. Você fica mais em paz, sabendo que aquela pessoa que você ama, ela não sumiu, ela está numa outra dimensão, e que a gente vai reencontrar num outro momento. Isso a gente não reencontrar em sonho, né? Porque quando a gente dorme, a gente sonha, a gente às vezes tem notícias, fica sabendo de alguma coisa, tem alguma comunicação, não precisa necessariamente uma comunicação espiritual, mas às vezes um sonho que você tem, ou você sonha com aquela pessoa, e que não necessariamente você encontrou a pessoa, mas alguém te dá uma notícia dela, alguém te deu uma notícia dela mesmo. Então isso é real, porque a vida continua. Está aí toda a obra do Chico Xavier falando e relatando esses exemplos todos. Hoje até a gente tem filme, novela que fala disso direto, né? Hoje as coisas estão muito mais fáceis. E aí o Espiritismo, o interessante é que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio das provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. O Espiritismo ele é colocado como uma ciência. Fundamentalmente, Kardec fala o tempo todo no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala de ciência. Ele fala muito em ciência. O Espiritismo é uma ciência, porque ele tem uma metodologia que os espíritos trouxeram para o Kardec desenvolveu, uma metodologia de incorporar os novos conhecimentos
de maneira sistemática, que é o controle universal, que é o critério que ele usou. Então as mensagens têm que ser concordantes. Então mensagens vindas de vários médios, de vários lugares e sendo concordantes, a gente reconhece como sendo um ponto doutrinário fundamental. E esse critério serve para nós até hoje. Se alguém recebe uma mensagem colocando uma coisa meio questionável, ignora aquela mensagem. Foi aquela pessoa que recebeu, aquele espírito que passou. Quem sabe que espírito era aquele? Que nível de conhecimento ele tem? Agora, mensagens que vêm de vários médios, de vários lugares, elas são concordantes entre si, aí tem um sentido, eu posso considerar. Então esse critério serve até hoje. A gente às vezes recebe, né, umas mensagens bonitas, mas você espreme a mensagem, não tem nada de conteúdo. Então aqui não é uma mensagem do espírito evoluído, é uma mensagem de um espírito que muitas vezes está querendo até conquistar a nossa simpatia para depois começarmos a influenciar de maneira desagradável. Então esse critério é trazido pela ciência espírita. Então o espiritismo é uma ciência e uma filosofia, porque ele reflete sobre questões fundamentais do homem, e com uma aplicação moral. Para que serve esse conhecimento? Para que serve tudo isso? Se eu não for aplicar no meu dia a dia, na vida, na relação com as pessoas. Por isso, uma ciência e uma filosofia com uma aplicação moral. Se a gente fica fincando muito a questão da religião, a gente pode até acabar segregando, porque as religiões ao longo da história segregaram muitas pessoas, isolaram as pessoas e criaram partidos políticos religiosos, né? Então, não é mais uma religião, é uma ciência, uma filosofia com uma aplicação moral, que vem trazer novas luzes para a gente poder refletir sobre a vida, sobre as relações entre a gente, sobre as relações entre os espíritos, sobre a comunicação e as possibilidades que a gente tem com a reencarnação. É uma doutrina que nos ajuda a evoluir, a progredirmos, e nos explica muita coisa. Não explica tudo, porque se a gente for ver aquelas perguntas dos espíritos falar sobre Deus, ela não vai entrar em detalhes mais aprofundados, porque a gente não tem condição de entender. Mas a doutrina, ela avança bastante numa série de questões e que nos explica muitas coisas. Não dá para a gente entender a essência de Deus ainda no nosso estágio, mas que a gente consegue ter algumas pistas, a doutrina traz para nós, com o trabalho de Kardec. Foi um trabalho exemplar, né? Magistral. Então que Jesus nos abençoe, que nós possamos nos abençoar também uns aos outros e estudar cada vez mais essa doutrina e que esse conhecimento seja útil para a nossa vida diária. Bem-aventurados são todos nesta noite por iniciarem o estudo desta obra tão importante na doutrina espírita. Obra esta dirigida, abençoada pelo Mestre Jesus. Obra esta realizada por muitas mãos abençoadas, por muito esforço, por muita dedicação. Assim que o estudo desta, como outras obras importantes, a doutrina espírita, se faz necessário para que todos possam compreender as vozes dos Espíritos, o Consolador prometido que trouxe o Mestre Jesus. No entanto, meus irmãos, ao iniciar, é colocado com muita humildade nesta obra as falas do Mestre
para a época. O Espírito glorioso e de eterna luz, dizendo a um conjunto de leis que já não se aplicavam mais, que ele não estava lá para destruí-las ou modificá-las. Com muito amor e humildade, o nosso Mestre colocou que veio dar seu segmento. E os irmãos, por tantos livros, por tantos assuntos colocados no Evangelho de Jesus, como disse o nosso irmão, devem extrair o amor e a lei do amor que traz esta obra, com respeito, respeitando a todas as religiões, mesmo sendo colocada como uma ciência e a filosofia, respeitando a todos os credos e dizendo: Jesus prometeu e Jesus voltou, está entre os irmãos. Nós estamos aqui auxiliando aos irmãos de onde vieram da vida espiritual como nós. Porque estão aqui, cada um deve se interrogar e fazer o melhor. Para onde irei depois do meu desencarne? Retornará à pátria espiritual. Assim, irmãos, iniciam tão grande obra nesta noite. Estamos felizes, ficamos em júbilo quando a casa oferece este esclarecimento do Evangelho, não só aqui, mas deve prosseguir em seus lares também. Aos irmãos, nós desejamos uma jornada de conhecimento, de trabalho no bem, de esforço, porque o Mestre está presente e estará sempre presente. E aqui estamos nós, no que nos for possível, a amparar os irmãos em sua evolução. Portanto, deixo aqui as palavras do Mestre: conhecereis a verdade, e ela nos libertará. Agradecemos, que a paz envolva seus corações. Agradecidos estamos. Agradecemos a presença do amigo espiritual, que veio compartilhar seus conhecimentos, suas reflexões conosco. E agora agradecidos por termos estado aqui nesta casa hoje, que nos recebeu de braços abertos. Vamos nos preparando para nos despedir, retornar aos nossos lares, e que nós possamos receber e perceber os fluidos benéficos da assistência espiritual. Que cada um, de acordo com as suas necessidades, possa receber esses fluidos que tanto nos fortalecem.
E para facilitar a nossa ligação mental, nossa comunhão de pensamentos, vamos fazer mentalmente aquela prece, refletindo no conteúdo, no significado de cada uma das suas frases, das suas proposições. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Na tua paz iniciamos esse trabalho, e nessa mesma paz desejamos encerrá-lo. E que possamos retornar aos nossos lares tranquilamente. E que seja feita a paz sempre a sua vontade, não a nossa. E que possamos colaborar para que a sua vontade seja feita sempre. Que assim seja.